Tema de hoje: como vencer os conflitos, parte 2. Semana passada estudamos aqui sobre conflitos intrapessoal, conflitos que afetam nossas vidas. Aprendemos algumas coisas baseado na palavra de Deus. Nesta manhã agora, de domingo, nessa segunda parte, queremos falar ou estudar com os irmãos sobre esse conflito interpessoal. Lembrando aqui, conflito, segundo o dicionário, é profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. É um tipo de choque, de enfrentamento, entre outras definições para essa palavra conflito. Quando a gente fala de conflito interpessoal, é um conflito que surge, aquelas divergências, discussões tolas às vezes, que surgem entre as pessoas, entre as famílias, entre os casais, entre os irmãos, no meio das empresas, enfim, que por inúmeras razões geram problemas, geram tristezas e inclusive separações. As pessoas se separam por conta desses conflitos interpessoal. Na verdade, irmãos, se você estudar um pouco sobre isso, como a gente tem estudado aqui sobre a dimensão espiritual, se você estudar um pouco mais sobre essa dimensão, e a gente está aqui alguns domingos, e se Deus permitir, vamos continuar entendendo como funciona, porque quando você entende como funciona algo, fica mais fácil para você lidar com isso. Segundo os psicólogos, cientistas, estudiosos desta área de neurologia, né? Eu já falei aqui, no passado eu fiz curso sobre neurocibernética, né? Que são os estudos relacionados à mente. E segundo esses estudiosos, todos nós, todos os seres humanos, ele tem um tipo de gatilho. O que é esse gatilho? São algumas coisas que estão em nós, e se nós não tomarmos cuidado, isso pode disparar e levar a gente a tomar atitudes que nós às vezes até nem queríamos tomar. Esses tipos de gatilhos, a maioria dos seres humanos tem. Haja visto que você vê, as pessoas estão no trânsito, de repente, do nada começam a discutir, começam a brigar, por causa que um tomou uma fechada, porque o outro falou alguma coisa. Dentro de casa, a família está reunida, aí de repente, por causa da bebida, por causa de uma discussão acalorada, começa-se um conflito, uma discussão, aí um quer ir embora, aí não fala mais, enfim, são vários, eu não tenho tempo para falar desses vários gatilhos que os seres humanos têm, nós temos. E é óbvio, irmãos, que o diabo, nosso inimigo, se você ler o livro de Jó está bem claro isso. Ele se apresenta diante de Deus e Deus pergunta: da onde você vem? Fala, de rodear pela terra, de rodear e passear pela terra. Ou seja, nesses 3, 4, 5 mil anos aí que existe esta terra, o diabo está aí rodando. E como ele não tem mais nada o que fazer a não ser se voltar contra Deus, e contra Deus ele não pode se voltar, porque o poder que ele tem é limitado, o poder de Deus é ilimitado. Tanto que a Bíblia diz que quando Jesus voltar com a sua igreja para reinar, o diabo vai ser preso durante 1000 anos, depois de 1000 anos ele será solto por um tempo, e aí ele será lançado num lago de fogo e enxofre que vai arder pela eternidade. Então o poder que o diabo tem é o poder que as pessoas dão para ele. E por não ter essa capacidade de contra Deus, de lutar contra Deus, quer lutar contra a criação de Deus. Então, o inimigo nosso, ele está sempre observando as nossas vidas. Imagina você na sua casa, no seu trabalho, imagina você assistindo televisão, imagina você dormindo, imagina você tomando banho, e na dimensão espiritual tem gente que está assistindo, ou tem seres que estão assistindo você, vendo você.
Por exemplo, quando você está assistindo televisão e você tem certas reações faciais. Isso foi descoberto pela neurocibernética há anos atrás. Pela reação da fisionomia da pessoa, ele já sabe o que a pessoa está até pensando. É incrível. O estudo hoje, nessa área de neurologia, neurocibernética, está revelando coisas dos seres humanos. Tanto que policiais, advogados, esses policiais forenses que entrevistam, que investigam, eles estão estudando muito sobre isso porque as pessoas, elas têm trejeitos nelas que revelam como elas são. Por mais que elas queiram mostrar algo diferente, uma hora esse gatilho vai ser disparado e ele vai. Por exemplo, o camarada casa com uma moça. Durante o noivado, o namoro, o cara é aquele galã, bonito, leva flores, dá um chocolate, e meu amorzinho, tchu-tchu-tchu. Aí a menina de repente faz alguma coisa que o cara não gosta, ele, tá bom, querida, até casar. Que quando casa, começa a viver junto, aí o cara vê uma situação dessa, o gatilho dele é disparado. Ele já fala, ele já xinga, ele já briga, da mesma forma a mulher. Ou seja, nós temos isso. E por isso que eu quero estudar sobre este assunto com os irmãos, porque o nosso inimigo conhece esses gatilhos em nós. Só que nós que somos cristãos, se nós lermos a palavra, se nós entendermos a palavra, e se nós praticarmos a palavra, nós vamos ter um antídoto para segurar esse disparo desses gatilhos. Nós vimos semana passada alguns textos, quero relembrar aqui, acompanhe aqui no telão. Romanos capítulo 7, versículo 18, o apóstolo Paulo disse assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Por quê? Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Versículo 19, ele diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Versículo 20, ele diz: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E como a gente viu aqui há 2 domingos atrás, se não me engano, o apóstolo Paulo, ele teve essa experiência de passar pela dimensão espiritual e estar com Cristo lá nos céus. Ele descreve isso. Texto de Coríntios, ele descreve essa... Ele até usa a expressão, eu não sei se no corpo ou se fora dele, Deus o sabe, mas ele esteve lá e ele ouviu coisas que eram indizíveis, ele não podia falar. Mas ele ouviu, viu. E por passar, imagino eu, Diego, por essa dimensão espiritual, ele viu algumas coisas ali como funcionam. E ele escreveu à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 5, 16, acompanha aqui, dizendo o seguinte para aqueles irmãos, que serve para mim e para você. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por quê? 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E aí ele descreve algumas coisas. Ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, estão em nós, está no nosso corpo, o pecado habita em nós ainda no nosso corpo, cabe a gente dominá-lo. Por isso que ele disse, o bem que eu quero fazer, na maioria das vezes eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Por quê? Porque está em mim, está na carne. Só no dia que nós morrermos ou formos encontrar com Cristo, o nosso corpo, ele vai se tornar de corruptível e incorruptível. Aí é outra coisa, uma vida espiritual é diferente. Mas por enquanto a gente está aqui, a gente vai ter que lutar contra a nossa carne. A gente vai ter que dominar. Por isso Paulo fala, existe um conflito dentro de nós. O Espírito, ele quer Deus.
Ele quer viver uma vida santa. A carne não. A carne, as obras da carne estão manifestas em nós. Por exemplo, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Versículo 20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. 21, e inveja. Também ele fala embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E aí ele usa essa expressão dizendo o seguinte: eu os advirto, como antes já os adverti. O que ele está querendo dizer? Essas obras já estão em nós. A gente tem que aprender a controlar. Por quê? Porque aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu entendo o seguinte: eu recebi Jesus, a salvação foi me dada de graça na cruz do Calvário por Jesus, pelo seu sangue, glória a Ele seja a glória hoje, sempre, eternamente. Amém. Ele ressuscitou, Ele voltou aos céus, em espírito e em verdade, Ele está conosco em todos os cultos, Deus é conosco. Só que é o seguinte, daí em diante, salvação veio de graça, daí em diante, e agora eu preciso aprender algumas coisas da palavra dele e colocar em prática na minha vida. Não adianta nada eu dizer que eu recebi Jesus, que agora eu sou crente, que agora eu vou na igreja, se eu continuo com as mesmas práticas. É isso que Paulo está dizendo. As obras da carne, elas já estão em nós, a gente sabe o que é imoralidade sexual, o que é egoísmo, ira, inveja, a gente sabe. Aí ele diz assim no versículo 22, mas o fruto do Espírito, e todo aquele, segundo a Bíblia, que recebeu Jesus como o Senhor e Salvador, e essa pessoa que o recebeu e foi batizado, recebe a presença do Espírito Santo dentro de sua vida. Eu e você passamos a ser a habitação do Espírito Santo, nosso Deus. E por a gente ser a habitação do Espírito Santo, nosso Deus, a gente tem que ter um lugar limpo, porque Deus é santo. Então a gente tem que começar a lutar contra as obras da carne na nossa vida e deixar que a presença do Espírito, o fruto dele, gere em nós o quê? Está aqui descrito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E por fim ele diz assim: se vivemos pelo Espírito, ou seja, se agora a gente entendeu essa vida espiritual, nós estamos vivendo pela presença do Espírito em nós, andemos também pelo Espírito. Ou seja, recapitulando, dimensão espiritual, nosso inimigo, todo dia, toda hora, você está fazendo qualquer tipo de coisa, eles estão nos observando, eles estão de alguma forma tentando achar uma brecha na nossa vida, para justamente nos afastar, nos enfraquecer, nos levar para longe de Deus. Aí o apóstolo Paulo falou o seguinte: então toma cuidado, porque tem algumas coisas que já estão em você, em mim, que vocês precisam aprender a dominar. Vocês precisam aprender a andar pelo Espírito, já que Deus derramou o seu Espírito sobre a tua vida, deixa esse Espírito começar a agir dentro de você. Aí quando ele começar a agir, entenda, ouça a voz do Espírito e haja de uma forma diferente. As obras da carne já existem, a gente conhece. Então, queridos, partindo desse princípio, eu desejo falar hoje sobre alguns conflitos interpessoais que provavelmente nós temos e convivemos com esses conflitos diariamente nas nossas vidas. O primeiro deles que está citado nesse texto é ódio e raiva. Ódio e raiva. Pastor, é pecado ter ódio e raiva? Olha, irmãos, dependendo do ódio da raiva é muito pecado, ou é pouco pecado, depende do entendimento da pessoa. Mas é pecado. Por quê? Porque agora você está em Cristo. Ah, mas Jesus não ficou irado lá no templo, deu umas bicas na mesa dos cambistas, dos caras e tal. Aquilo ali foi uma outra situação. Aliás, a Bíblia diz que quando você for irar, toma cuidado. Deixa Deus agir na tua vida, porque não vai resolver nada. O próprio apóstolo Paulo, a gente viu aqui em Efésios, ele diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue. Não adianta eu discutir com alguém
Não adianta eu querer brigar com alguém, eu posso ferir alguém, ou posso ser ferido com um soco, com um tapa, com um chute, com uma faca, com uma arma, mas na maioria das vezes não vai resolver nada. Por quê? Porque a gente tem que entender que existem por trás seres espirituais do mal, isso está lá em Efésios, a gente viu aqui há 2 ou 3 domingos atrás, que estão agindo ou tentando agir contra a gente, usando essas pessoas. Essas pessoas, elas têm gatilhos que nem a gente. Só que nós agora, nós temos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele está em nós, querendo nos ajudar, querendo criar alguns bloqueios, para a gente tomar, por isso que está escrito aqui, Paulo falou. Qual é o antídoto para o ódio? Amor. Ah, pastor, mas eu vou amar. Camarada me deu um chapéu. Camarada me xingou, falou que o meu time é ruim. Que hoje os caras brigam por causa de time. É incrível. Brigar por causa de um time de futebol. E eu estou falando de crente. Porque tem uns crente não, tem umas pessoas que vão na igreja, né? Porque crente, ele não liga mais para futebol. Agora, tem umas pessoas que vão para a igreja e você fala para ele de um assunto, de outro. Quando você fala do time dele, e se o time dele perdeu, o cara transfigura. Aliás, até tem uma máxima no meio da igreja evangélica: quando você quer saber se um homem, um irmão, se converteu, marca um jogo de futebol e chama o cara para ir. Que lá ele vai tomar umas cacetadas, e lá ele, oh glória, né? Ou então ele vai botar para fora o que tem no coração. Ou seja, ódio e ira é algo que nós temos que tomar cuidado. Constantemente, isso está em nós, sim ou não? Está em nós. A gente tem momentos de ódio, de ira. E o que a gente faz? São gatilhos. O inimigo vai sempre tentar colocar situações para a gente, de alguma forma, disparar. E se nós não tivermos esse controle através do Espírito, nós vamos acabar disparando. Ora, por que muitos casais separam? Começa o casamento, é uma maravilha, tchu, meu amor, tal, beijinho, um abraço, e passa um tempo, começa a briga, começa a discussão. Por que será? Provavelmente esses casais não tiveram um tratamento espiritual. E aí, como o diabo quer separar, porque meu irmão, minha irmã, põe uma coisa na tua cabeça: o diabo quer separar você da tua mulher, você do teu marido, você dos teus filhos, os teus filhos de você, você do relacionamento com os teus irmãos, com os teus sobrinhos. Ele quer isso. Para ele, quanto mais caos, melhor. Então nós temos que tomar cuidado, porque agora a gente tem uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Amém? Então a gente precisa aprender a se controlar em relação a esses gatilhos. Estou falando de ira aqui. Quantas pessoas perderam a vida por causa de uma má resposta? Quantas pessoas? Quantas? Você deve ter conhecido pessoas que perderam a vida porque começou a falar, houve uma discussão. Se você ligar a televisão, você vai ver lá, sempre tem uma coisa assim. Os dois eram amigos. Eu vi esses dias 2 amigos no bar, enchendo a cara. Aí de repente um começou a falar mal do outro, o outro começou a falar mal de um. Ah é? Saiu, foi em casa, pegou a arma e matou o amigo. Só por causa de uma discussão tola, de um momento de ira. Muitas pessoas, irmãos e irmãs, muitas pessoas hoje, muitas famílias hoje estão sendo destruídas por causa desse ímpeto de ira, de ódio. A gente tem que tomar muito cuidado. Como é que eu faço então, pastor? Simples, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz assim em Provérbios 15, 18, você que gosta de anotar textos. Provérbios 15, 18 diz assim: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente
acalma a discussão. Até rimou aqui, ó. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente, acalma a discussão. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu já falei aqui N vezes, e vou repetir. Não é o que você fala, é como você fala. Porque verdade vai continuar sendo verdade. O problema é que muitos hoje querem socar a verdade na cabeça da pessoa. Quer que ela aceite aquela verdade de qualquer jeito. Aí ele começa a falar mais ríspido. E aí gera discussão, gera até ódio. Quantas pessoas se separaram por causa disso? Famílias foram separadas por causa disso. Está na Bíblia. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Salomão também escreveu em Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 o seguinte: não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Por quê? Porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Crê nessa palavra? Amém. Nossa, que amém fraco. Tem muita gente irada aqui hoje. Deus está tratando aqui, viu? Didaticamente podemos fazer isso. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e falar assim, ó, não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Não vai falar para ele assim, o quê? E aí já dominou. Pelo amor de Deus. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Por quê? Porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Provérbios 29:11 também diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Irmãos, para eu aprender sobre isso, anos atrás, eu tive que passar maus bocados. Porque você sabe, quando você quer se tornar cada vez mais cristão, vamos falar assim, eu já falei sobre isso anos atrás aqui. Por exemplo, você fala assim, Deus me dá paciência. Aí as pessoas ficam assim esperando, vai cair a paciência. Agora eu estou paciente. Não. Quando você fala assim, Deus me dá paciência, tá bom, filho. Vai passar um cara do teu lado, de carro, fechar você, e ainda olhar feio. Aí você vai vir aquela ira, né? Eu já falei aqui, antigamente, eu era mais novo e tal, você brigava, discutia, até xingava. Ainda bem que não passava crente do lado, você falava, olha aquele cara lá, depois você quer crente, né? Enfim. Mas depois de um tempo, quando acontecia isso, o cara xingava, o cara vai para a Avenida Itaberaba, 4.330, 10 da manhã, 6 da tarde tem culto. Falei algumas vezes isso. Teve uma vez que eu trabalhava no Itaú, e essa foi uma prova assim foi uma prova. E eu louvo a Deus que nesse dia eu passei. Porque eu era assim um pouco nervoso. Né? Minha esposa sabe, um pouco nervoso. Né? De dar murro na parede, de dar cabeçada, né? E eu ia na igreja. Eu não era crente, eu ia na igreja. Tá? Aí quando eu me converti, trabalhava no banco. Uma bela tarde, naquela época do plano cruzado e tal, um cliente chegou, porque ele tinha um pouco de intimidade, pedia para fazer depósito, deixava lá o dinheiro e tal. Ele chegou e falou, como é que funciona esse negócio agora aí, desse cruzado, que agora é 50 cruzado, e como é que vai ser, e tal, e papapá, como é que vai ficar o dinheiro? Eu falei, não, calma, que isso aí não vai ter problema, isso não vai te causar problema nenhum, se você agir dentro do que a norma do banco está falando, você não vai ter problema nenhum. Então tá bom, obrigado e tal. 2 meses depois ele aparece, eu volto do almoço, o cara tá lá assim, ele era mais branco que eu, né? Quase do meu tamanho, gordinho assim, fortinho, o cara tava vermelho, cuspindo fogo.
falando com a moça no balcão. A moça, coitada, não sabia o que fazer. Quando eu cheguei, ele olhou para mim e falou assim: e foi esse cara aqui, ó. Eu cheguei perto e falei: o que aconteceu? Você estragou minha vida. O que aconteceu? Você falou para mim que não ia ter problema de cheque devolvido. Minha conta está bloqueada, meu CPF está bloqueado. E falando assim, e vindo para cima de mim e tal. Eu pus a mão para trás. Eu confesso que eu fechei a mão assim, ó. Confesso. Veio um segurança, ficou do lado assim. Eu falei: pois não. E tal, eu vixi, falando, cuspido e falando, encostou cara a cara assim comigo, e eu olhando para ele e tal. E a agência lotada, porque era uma época de muita dúvida. Aí depois que ele viu que eu não reagi, e eu tive vontade de reagir, eu olhei para ele e falei assim: o tempo vai dizer quem tem razão. Virei as costas, subi, estava cuspindo fogo, tomei uma água, passou uns 15 minutos, desci, fui lá na ilha onde tinha os caixas. O pessoal falou: pô, cara, não sei como é que você aguentou. Eu já tinha dado uma muqueta na boca daquele cara e tal. Falei: pois é. A gerente, ela saiu de onde ela estava, na mesa dela, foi lá e falou assim: Diego, eu quero te parabenizar. Por quê? Você tomou uma atitude de homem, aqueles caras assim. Parabéns, é difícil encontrar pessoas assim hoje em dia. Falei: amém, amém. Passou 3 meses, ele descobriu que a conta dele foi bloqueada. Filho de 16 anos, usava o CPF dele, o cheque dele. E o filho emitiu um cheque, não avisou o pai, o cheque foi devolvido 2 vezes, bloqueou. Sabe o que ele fez? Ele comprou um ramo de flores, chocolate, e foi levar para a gerente. A gerente. Ela Marília, que ela chamava Dona Marília. Eu vim aqui pedir perdão, desculpa porque eu fiz aquele dia e tal. Trouxe isso para a senhora. Eu não quero. Ela levantou e falou assim: eu não quero. Leva lá para o meu funcionário, porque foi ele que o senhor desacatou aqui. E por favor, se o senhor fizer isso, depois tira até a sua conta daqui, que eu não quero mais a sua conta aqui. Ele foi falar comigo? Não. Porque nessa hora o orgulho fala mais alto. Mas foi para mim uma prova, irmãos, que depois daquele dia eu aprendi a me controlar. Porque o diabo sabia dos meus disparos de ira. E aí eu aprendi a me controlar. Minha língua, meus olhos, minhas atitudes. Quando eu comecei a ler a Bíblia, aí eu comecei a ver coisas como essa que eu estou citando aqui. Provérbios 22, 24 diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, e nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Se você conhece alguém que facilmente se ira, evita andar com ele. Porque se você estiver no carro e o cara tomar uma fechada e tal, desce um cara armado e mete bala em você que não está nem aí. Você estava lá só acompanhando o cara. Então, o que é preferível fazer? Evita. Por último, Provérbios 19, 11, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Meu irmão, pergunto para você, meu irmão, minha irmã, é fácil viver assim? É difícil, né? Mas é preciso. Porque só assim nós vamos mostrar que Jesus habita em nós e mudou a nossa vida, o nosso jeito de ser. É fato que vez ou outra você vai acabar perdendo o controle. Mas não como antigamente, que você e eu perdíamos o controle por qualquer coisa. A gente tem que aprender a ter esse controle. Deus nos deu esse domínio. Quando nós fomos resgatados das trevas para a luz de Jesus, Jesus nos colocou no lugar de destaque, Jesus nos purificou, nos perdoou, escreveu o nosso nome no livro da vida e falou: e eu estou com você todo dia, toda hora. Então, até pela presença de Jesus comigo todo dia, toda hora, eu tomo cuidado nas coisas que eu falo, que eu penso e da forma que eu ajo.
Enfim. Segundo, inveja. Eu só vou citar essa questão aqui, porque está no texto que Paulo falou, porque eu tenho certeza que aqui não tem ninguém invejoso. Longe disso. A inveja é uma atitude muito errada, que leva a pessoa a comportamentos pecaminosos. O que é inveja? Inveja é querer ter o que a outra pessoa tem, ficando ressentida com o seu bem. Quem tem inveja não consegue se alegrar com a bênção do outro. A pessoa é abençoada, conta o testemunho, a maioria das pessoas, glória a Deus, aleluia. Tem gente que fica assim, glória a Deus, maldito, tinha que ser eu, foi ele. Quem ama, quem aprendeu a amar. Tem gente aqui que já aprendeu a amar? Eu amo, pastor, eu amo a minha mulher, eu amo meu filho, o meu neto, eu amo, oxe, meu irmão, minha irmã, eu amo, claro, mas e além disso? Amar as pessoas, em vez de ter inveja, ter prazer de vê-las indo bem, de vê-las prosperando. Como ontem mesmo, conversava com a Claudinha, esposa do Valmir, e a gente estava relembrando o milagre que Deus fez na vida deles. Que o Valmir, ele tem quase a minha idade, 57 anos, 58 anos, uma coisa assim. Está velhinho já também, né? Enfim. E ele foi mandado embora da empresa onde ele trabalhava. Foi mandado embora. A empresa estava mal, mandou embora os funcionários. E aí? Como é que pode uma pessoa numa idade dessa arrumar um emprego na profissão que ele tem? Como é que pode? Pode. Ficaram na dispensação da graça de Deus, recebeu o dinheirinho que tinha para receber, quitou o carro que estava para quitar, e ficou ali na espreita. Deus vai abrir a porta. Começamos a orar. Aí um amigo dele que trabalhou numa empresa lá atrás, pediu para ele o currículo, mandou para a empresa. Um mês depois, ele foi chamado, fez o teste, começou a trabalhar, com um salário melhor, um tempo de trabalho menor, cesta básica, e o raio que eu parto aqui uma empresa está dando aí. Aí você fala assim, o que é isso? Deus. Aí o que eu fiz? Glória a Deus! Que alegria! Saber das dificuldades que eles têm, das lutas que eles têm, e Deus, eles estão firmes, são fiéis, sempre foram fiéis a Deus. E Deus abençoou, e Deus abriu as portas, Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, e Deus fez. Então, eu vou ficar triste por isso? Eu vou me alegrar, porque foi meu irmão, minha irmã, gente da gente que está sendo abençoado, glória a Deus. O irmão chegou aqui há um mês atrás, num culto de sexta de manhã, ele chegou aqui, eu vi um carrinho zero aí, na porta, aqueles carrinhos novos de hoje, né? É pequeno, né? Para mim, por exemplo, é pequeno, né? Parece carrinho de pipoca para mim, enfim. Aí, carrinho lá, tal, novinho. Aí eles estavam saindo da oração, pastor, glória a Deus, aleluia, tal. Conseguimos comprar, pastor, Jesus amado, glória a Deus, zerinho, Deus abriu as portas, e é um casal que se converteu, que está aqui na igreja, ele principalmente se batizou aqui, e nesses últimos 2, 3 anos de pandemia, uma luta, uma dificuldade financeira, uma coisa assim que você nem imagina. Mas eles permaneceram firmes, orando, acompanhando pela internet e tal. Aí Deus abriu as portas, o trabalho dele voltou, ela também começou a trabalhar e tal. Aí compraram um carro zero. Amém. Você pode orar? Claro, vou orar. Um adendo aqui, tem muita gente que fala, o senhor pode orar pelo meu carro, troquei o carro, então eu posso orar. Mas eu vou orar para Deus te capacitar a dirigir.
Eu não vou orar assim, Deus, livra do acidente, livra do roubo. Se, por exemplo, o cara deixa o carro aberto, o cara anda que nem um louco dirigindo, aí Deus não vai, o anjo até pula fora, entendeu? Mas eu vou orar assim, Deus capacita o teu servo na direção, né? Amém? É mais ou menos assim que funciona comigo. Aí, quando eu vi, meu irmão, veio lágrimas nos olhos, irmãos, de alegria, de ver que Deus continua sendo Deus. Eu não tenho carro zero, não me importo com isso. Mas Deus deu para esse casal, era um desejo deles, eles lutaram por isso. Amém. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente nas igrejas por aí invejosa. Como eu disse aqui, não, mas nas igrejas por aí tem. O cara olha o outro, não, o cara trocou de carro de novo. Olha o pastor, pastor, a igreja está dando dinheiro. O pastor, coitado, não pode nem trocar de carro. Claro que tem uns picareta que mete a mão no dinheiro da igreja, né? Mas a maioria que trabalha, enfim, tem gente invejosa em tudo quanto é lugar. Na empresa onde você trabalha, tem gente que está almejando, invejando o teu cargo, o teu salário. O que a gente faz com isso? A gente ora, a gente deixa nas mãos do nosso Deus. Porque Deus continua sendo Deus, Deus continua conosco todo dia, toda hora. Por isso que o antídoto bíblico ao que Paulo ensinou são conflitos interpessoal. Conflitos que mexem com as pessoas, com a gente. Gatilhos que às vezes estão em nós. Eu conheci pessoas invejosas, na verdade eu conheço pessoas invejosas. E são gatilhos que a gente precisa aprender a cuidar deles. Vou ficar com raiva, vou ficar com inveja, vou comprar igual, vou fazer... Não, eu vou glorificar o nome do Senhor por abençoar aquela vida, amém, glória a Deus, eu vou continuar vivendo a minha vida, tendo os meus sonhos, ponto. Provérbios 14:30 diz, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Veja que coisa, é Bíblia. Na dimensão espiritual, a inveja é usada pelos demônios, pelo maligno, para levar as pessoas a viver o que vive hoje. Jogador de futebol compra um carro. Aí o outro vai, olha, cara, vou comprar outro. Melhor que o dele. Que eu já falei aqui, aquele testemunho do pastor, amigo, anos atrás, ele esteve aqui, e ele disse, comprei uma motinha 150 cilindradas, e eu estava feliz com aquela moto, bem, andando, e tal, até que um mês depois eu paro no farol, aí para um cara do meu lado, e bam. Era uma 400 Ford. Aí ele olhou assim e falou, nossa, que moto, vou trabalhar para comprar uma moto dessa. E trabalhou 6 meses depois, aí ele está lá de 400 Ford. Aí para um cara com uma Ninja de 1000 cilindradas. Ele contando aqui. Aí ele olhou e falou assim, 1000 cilindradas? Nossa, que moto! Só que ele olhou para ele e falou assim, eu preciso me controlar, eu não preciso ter inveja disso. Um dia, se eu quiser ter, Deus vai me dar condição. Mas eu não vou me matar de trabalhar para ficar assim. Que é a tônica do mundo hoje. O mundo hoje é assim, invejoso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque a inveja, segundo esse texto, apodrece os ossos. Por que você acha que tem muita gente doente por aí? Tiago, o irmão de Jesus, capítulo 3, versículo 16, escreveu, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Onde tem inveja, tem males, tem confusão, ponto. Por isso que Paulo está falando, essa obra da carne está em nós, já está manifesta, a gente precisa aprender a controlar isso. Provérbios 27:4 diz que o rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Olha o que Salomão escreveu.
Jó, naquele momento de dificuldade dele, capítulo 5, versículo 2, ele escreveu: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. E por último, Provérbios 24, 19 diz: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. Por quê? Porque não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. E por que eu estou falando isso aqui, irmão? Irmão, a gente tem que aprender. Eu não estou falando que você não pode sonhar e tal. Se você tiver condições, se você trabalhar, amém. Mas a gente tem que aprender a se contentar com o que a gente tem. Muita gente hoje tem inveja dos outros. Estou falando de gente dentro da igreja. Gente que já devia estar desligado das coisas do mundo hoje. Por quê? Porque Jesus está para voltar. A Tina Turner morreu aí, uma tristeza para muitos, né, que admiravam ela. Ela deixou uma fortuna de 245 milhões de dólares. Não pôde levar isso para onde ela foi. Então por que as pessoas se apegam tanto às coisas? E por causa disso cria-se essa inveja. E os demônios na dimensão espiritual dando risada e tratando as pessoas como se elas fossem bonequinhos. Mas nós temos o antídoto. A Bíblia nos diz: você é cristão? Amém, eu sou. Em tudo dai graça. Tem um carrinho lá, tal, tá bonzinho, de vez em quando é um carrinho ungido, todo lugar que passa ele unge, né, tal. Enfim. Mas é meu, tá pago. O que adianta você ir na loja comprar um carro zero? Pega uma Bíblia lá de 60 parcelas, de 2 pau por mês. Já aconteceu com o irmão aqui na igreja no passado. E o pior é que ainda vem me consultar. Ô pastor, o que o senhor acha? Tal. Ele tinha um carrinho bom. Eu estou querendo comprar um carro zero e tal. Eu falei, irmão, não é a hora agora. Você está vendo o mercado, a situação, você trabalha nessa área, cuidado. Não é momento agora disso. Acho que você tem que segurar um pouco. Não é que eu vejo lá meus familiares estão trocando de carro, vejo o pessoal trocando de carro, eu quero aproveitar e trocar de carro também. Eu falei, se fosse eu não faria isso, porque eu já fiz essas burradas na vida quando eu era mais moço. Ah, pastor, realmente o senhor tem razão. Não deu 2 semanas, aparece o cara com o carro zero. E o carnezão, 60 parcelas. Não deu 10 meses. Vendeu, perdeu o dinheiro. Inveja. E ele tinha um carro bom. Quando a Bíblia nos ensina sobre inveja, quando Paulo falou sobre isso, e Salomão e outros tantos textos, se você ler os textos bíblicos, o que mais tinha de pessoas no meio do povo cristão era pessoa invejosa. Como existe hoje, infelizmente, nas igrejas, muitas pessoas invejosas. Eu não tenho tempo aqui para contar casos que eu conheço de pastores que têm inveja do outro, porque o outro tem uma igreja maior e ele sacrifica os membros para fazer-se parecido com o outro. É uma pena. Mas, falando aqui para a gente, segundo ponto sobre inveja, cabe a mim e a você dominar esse gatilho, controlar os nossos desejos. Primeiro, agradecer a Deus por tudo que Ele já nos deu. E continuar trabalhando honestamente, crendo que na hora certa, se for realmente a vontade de Deus, a gente vai ser sempre abençoado e suprido pelo Senhor. Amém? Terceiro ponto aqui, rapidamente. Quero falar sobre discórdias, dissensões e facções. Isso aqui realmente gera conflitos entre famílias, casais, sócios, amigos, vizinhos e, claro, irmãos dentro da igreja. Quando a Bíblia fala sobre discórdia, intriga, dissensão, ela sempre nos adverte sobre os danos dessas questões. Existem pessoas que não leem Bíblia e não entendem que dissensões, facções, como a Bíblia diz, dissensões, facções, discórdias, geram conflitos e problemas dentro das igrejas.
E quando gera-se problema, gera-se desunião. E é exatamente isso que o diabo quer. O diabo, nós estamos aqui há 27 anos. A igreja existe, na verdade, há 27 anos. Fazem 27 anos que o diabo quer destruir essa igreja. Como aquela da esquina, como a de Tapetininga, como a de Botucatu, como as igrejas sérias. Ele luta. E qual é a arma que ele tem? Como eu disse, ele está na dimensão espiritual observando. Aí ele olha e fala assim, já vi que aquela mulher ali daquela igreja, aquela irmãzinha ali, ó, tem uma língua grande. Eu vou começar a tocar naquele gatilho dela. Aí a irmã chega para o culto e tal, está coçando a língua, porque ela soube que uma irmã da igreja, ou que um irmão da igreja, e aí ela fica ali, oh Jesus, glória a Deus. Aí chega uma irmã, oh irmão, Pai do Senhor, que tudo bem e tal. Como é que você está? Eu estou bem e tal. Aí não tem mais o que falar espiritualmente falando, né? E fica, você sabe o que aconteceu? O diabo já disparou o alarme. O que aconteceu? Que mulher é assim, né? Tem uns homens que também é só Jesus na causa, né? Curioso, né? O que aconteceu? Você não sabe. Aquela irmã, você não sabe o que ela fez. Eu não posso nem te contar, meu Deus. Não, conta. Tá bom, eu vou te contar. E o diabo ali dando risada. Fala mesmo. Aí começa a criar dissensões. Começa a criar facções. Começa a criar situações dentro da igreja, da família. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque, repito, essas questões habitam em nós. A gente tem que tomar cuidado. Principalmente em questão de autoridade. Autoridade. Tem várias pessoas que saíram das igrejas por questionar a autoridade do seu pastor. E é que você não pode questionar. Você pode até questionar, mas do jeito certo. O problema é que as pessoas hoje trocam de igreja como troca de calça. Não tem respeito pela autoridade. E temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a Bíblia é clara, nós vimos há 3 domingos atrás, que o homem planta, ele colhe. Eu não tenho tempo para contar história sobre isso. Eu quero ler um texto com vocês, você que trouxe a Bíblia aí, Números capítulo 12. Vamos lá. Calma aí, segura a onda. Rapidinho, Números capítulo 12. Versículo 1. Deus é bom. Ele está aqui. Números 12, 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Por quê? Porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Pausa. Por que Moisés quis casar com uma mulher etíope? Meu irmão, Moisés era Moisés. Não era um Zé Mané, com licença da expressão. Era Moisés. O homem que falava com Deus. Um homem que tinha tete a tete com o Senhor todo dia. A esposa dele havia falecido. Nesse tete a tete, com certeza, Deus aprovou. Senão, ele não teria casado. Versículo 2. Os dois falam assim: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Versículo 3, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. 4, imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. 5, então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam.
Os dois vieram à frente, 6, e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. 7, não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8, com ele eu falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Mas por que então não temeram criticar o meu servo Moisés? 9, então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. 10, quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Aí Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra. 11, disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. 12, não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruído. Versículo 13, então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. 14 e último, o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. 15, então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Segura aí. Quer mais? Vai em Números 21 agora. Alô, alô, voltamos, glória a Deus. Números 21, versículo 4 diz assim: partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E aí, naquele bate-papo fofoquento dos crentes da época, falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Versículo 6, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. 7, o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Versículo 8, o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés, então, 9 e último, fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia firme. O que eu aprendo com esses dois textos? Tem filhos de Deus aqui? Os filhos de Deus devem marcar, fazer a diferença. Vivendo de uma forma orientada, de uma forma saudável, de uma forma pacífica. Que provavelmente para muitos vai ser difícil. Por quê? Porque as obras da carne ainda estão em nós. Ela ainda está em nós. Ela está no nosso corpo. Cabe a gente, através do Espírito, aprender a segurá-las. Eu falei aqui de 3 questões, Paulo cita várias. Paulo cita o fruto que o Espírito pode e quer gerar em mim e você. A questão aí não é Deus, não é o Espírito Santo, não são os demônios da dimensão espiritual, não são as pessoas. A questão aí somos nós. Nós é que temos que aprender a nos controlar. E, irmão, minha irmã, é muito difícil. Muito difícil. Salomão escreveu em Provérbios 6,16, acompanha aqui no telão o seguinte: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa
Desculpe, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Que Deus detesta? Gente que provoca discórdia entre irmãos. O famoso fofoqueiro. Isso é uma praga que existe em todas as igrejas dessa terra, infelizmente. As pessoas se dão mais para fofoca do que para falar de Cristo. Repito, Deus é o mesmo, o Espírito Santo habita em nós, os demônios estão aí querendo agir, as pessoas estão aí, cabe a nós tomarmos essa atitude. Obrigado, Isaac. Cabe a nós tomarmos essa atitude. Ou eu aprendo a viver assim, ou então eu vou viver sempre em conflito. Por conta disso, para encerrar, a gente começa a entender por que muito crente não vai para frente. Muita gente não prospera. Por que os crentes estão tudo fraco, doente, aflito, depressivo? Por que será? Poxa, eu sei que entendo que Jesus falou que a gente viveria momentos difíceis. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas ao mesmo tempo que ele disse isso, ele falou, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, poxa, ele está com a gente, ele quer nos ajudar a vencer o mundo. Aí a questão é sobre nós. Ou a gente aprende a ser um modelo para o mundo, como Jesus foi um modelo para a gente, e ainda continua sendo um modelo para o mundo, depende da gente. Eu sei, eu já disse aqui várias vezes, não coloque a tua fé em mim, Diego, eu só sou o Diego. Mas eu também sei das minhas responsabilidades como cristão e como um servo de Deus, diante da igreja e do povo que mora nessa região. Eu sei da minha responsabilidade. Eu tenho que entender isso e viver isso em nome de Jesus. Graças a Deus, essa igreja aqui, apesar de todos os problemas que ela teve, é uma igreja aqui na região conceituada, respeitada por toda a vizinhança. Por quê? Porque Deus habita aqui. Mas também porque tem gente aqui que tem uma fé, que serve ao Senhor de todo o coração, que vive com comunhão, que vive servindo a Deus com alegria, sem ter problema. Os problemas a gente passa por cima. Que a gente consiga criar essa cultura da obra do Espírito ou do fruto do Espírito em nós, para a gente se amar mais, para a gente se ajudar mais, para a gente orar mais uns pelos outros. Você vê a oração que é feita aqui nos cultos, está gerando curas, abrindo portas, libertando. Por quê? Porque quando o povo está unido numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, Deus age. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. A minha pergunta, depois de tudo isso, é: você entendeu? É possível viver assim? Diminuiu os amém, você viu? É possível ou não é? Eu não estou falando que você é obrigado a viver assim, eu estou perguntando se é possível. Se é possível, então vamos orar para que Deus nos capacite a tornar isso possível. Amém? Amém. Fecha os teus olhos.